Primeiro, Alexandre Barros, cientista político, PhD pela Universidade de Chicago, diretor-gerente da Early Warning, Políticas Públicas e Risco Político, colaborador regular do jornal O Estado de São Paulo, além de professor universitário e consultor de empresas em análise de risco político e relações governamentais. Ele é um grande entusiasta dessas ideias e participa ativamente dos nossos eventos e debates. Convido também Marcos Troijo. Ele é graduado em Ciências Políticas e Economia pela USP, doutor em Sociologia das Relações Internacionais pela USP e diplomata. Ele é pesquisador do Centre d'Etudes sur l'actualité de la quotidien da Universidade de Paris Descartes, Sorbonne, e é fundador do Centro de Diplomacia Empresarial e conselheiro do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEA. Gostaria de convidar também Ricardo Gandur. Ele possui graduação em Engenharia Civil e Jornalismo, com cursos de Extensão e Administração de Empresas pela FGB, Publishing pela Stanford University e Gestão pelo INSEAD da França. É diretor de conteúdo do Grupo Estado e do Comitê de Relações Internacionais da NJ. Gostaria de convidar também Tonê Camargo. Tonê Camargo é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, com pós-graduação em Direito Político. Ele é vice-presidente institucional e jurídico do Grupo RBS, diretor do Comitê de Relações Governamentais da NJ, membro titular do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional e conselheiro da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. E, por fim, gostaria de convidar a nossa mediadora Mônica Waldvogel, que irá conduzir os trabalhos. Obrigado a todos e desejo um ótimo painel. Bom, vamos continuar então com o nosso debate, trazendo esse tema e essas discussões aqui para o Brasil e para a nossa experiência. E cada um de vocês vai ter 10 minutos para falar. Vou tentar controlar aqui da maneira mais rígida e agradável possível, para que a gente possa ter, então, depois o nosso tempo de debate. Passo a palavra para o Alexandre. Acho que quem definiu melhor a questão da liberdade foi um autor conservador inglês chamado Sir Michael Oakeshott. Ele disse que o problema é o seguinte: todos nós queremos a felicidade. E o Estado deve entrar na hora que a felicidade, a minha busca da felicidade, colide com a busca de outras pessoas. Fora disso, ele não via muita alternativa. Eu acho que quem exemplificou isso bem foi o Fernando Sabino, quando era dito cultural em Londres, que é um outro mimo que a elite se dava, e ele estava voltando para casa bêbado, andando pelo meio da rua. E aí um guarda disse para ele o seguinte: eu lamento, mas eu gostaria que o senhor andasse na calçada. Ele começou com uma conversa de bêbado. O guarda disse: olha, eu quero esclarecer para o senhor que eu não tenho nenhuma preferência. Por mim, os pedestres podem andar na calçada e os carros na rua, vice-versa. O problema é que a gente vai ter muito acidente durante o período de adaptação. Outra coisa é o seguinte: o Estado adora racionar as coisas de que as pessoas gostam. Só que ele chama isso de nomes chiques, ele veste isso de roupas bonitas, chama em geral de regulamentação. E toda vez que ele faz alguma coisa dessas, tem um antônimo que está embutido nisso, que não é dito. Então, quando o Estado concede uma verba a alguém ou a algum grupo, ele não diz o seguinte: eu não concedi a outros. Ou quando ele faz uma concessão de serviço governamental, ele não enfatiza quem não recebeu aquela concessão ou licença. Quando ele dá um subsídio, ele também não fala de quem não está ganhando. Quando ele regulamenta uma profissão, ele diz assim: só pode advogar quem passou no exame da ordem. Mas ele está proibindo todo mundo que não passou no exame da ordem de advogar ou, em suma, de exercer medicina, o que quer que seja. E eu acho que o prefeito do Rio agora nos deu um excelente prato
com a proibição dos blocos de carnaval. Tem que reduzir o número de blocos de carnaval. Tem muito bloco. Ora, o bloco de carnaval, no fundo, é uma grande inovação. E a gente tem que se preocupar com o seguinte. Uma boa parte do progresso da humanidade vem dos inovadores. Porque ele disse o seguinte, nós só vamos licenciar os blocos mais tradicionais. Ora, quando você licencia os blocos mais tradicionais e proíbe os novos, você está fazendo uma coisa que se faz na educação brasileira, que é consagrar uma visão de educação que a gente tem aqui, que é baseada na educação francesa do século XIX, e que claramente não está nos levando a ter uma entre as 200, pelo menos, entre as 200 melhores universidades do mundo. Agora, existem algumas regulamentações que são razoáveis. Essa, por exemplo, dos automóveis. Qual é o limite das outras? Primeiro, a gente precisa ter liberdade de pensar. Porque pensando, a gente pode pensar excentricamente e pode inventar alguma coisa. Todo inventor é um excêntrico. Se não fossem os excêntricos, a humanidade ainda estava na Idade da Pedra ou muito antes. Uma vez perguntaram ao Henry Ford se ele tinha feito alguma pesquisa sobre o que as pessoas queriam em matéria de transporte. Ele disse, não, porque todo mundo vai me responder que quer um cavalo mais rápido. Como isso não era uma alternativa viável, foi preciso um excêntrico que dissesse assim, não, a solução não é o cavalo mais rápido, a solução é botar um motor numa carruagem. A outra coisa é que a gente precisa é uma liberdade amplíssima de circulação de ideias. Não adianta a gente poder pensar e não poder circular as ideias. Você podia estar em grandes complicações na sua vida se você tivesse um mimeógrafo em casa no Brasil entre 1968 e 1980. As pessoas precisam poder se associar para o que quer que seja para blocos de carnaval, seja para outras coisas. E precisam também poder se dissociar. Hoje em dia, ou até recentemente, o carnaval carioca virou uma coisa de escolas de samba. Mas como eu já estou no mundo há muito tempo, eu me lembro que as escolas de samba, originalmente, não eram uma coisa do carnaval carioca típico da classe média. Era um negócio que os favelados, em geral negros, faziam, que significava o quê? Botar de 2 a 5 mil pessoas na rua, na mesma hora, dançando e tocando uma música que eles mesmos compuseram, todos fantasiados, e tecnicamente não existe nenhuma diferença entre uma fantasia de escola de samba e uma farda militar. Se você olha para alguém da escola de samba, você sabe exatamente onde é que ele está na hierarquia, que função ele cumpre, e a mesma coisa quando você olha para um soldado. Só que eles faziam isso com muito gosto e com muita eficiência, até que chegou uma hora que isso virou a atração principal do carnaval carioca. Agora, alguns excêntricos resolveram reviver os blocos de carnaval. No momento que você chega e diz assim, olha, não pode, só pode os mais antigos. Você está dizendo não pode inovar. E quem sabe qual é o futuro do carnaval carioca, se é que ele terá futuro. E então o governo adora fazer essas coisas e ele faz com um grau de arbitrariedade muito grande. Eu não sei quantos de vocês aqui viram, se não viram, por favor, vejam, que é um belo filme chamado O Povo contra Larry Flynt. E tem uma hora em que o Larry Flynt, processado, se dirige ao juiz, que, aliás, é o próprio Larry Flynt representando o juiz no filme, e diz assim, mas, meritíssimo, o senhor está me acusando de inundar os Estados Unidos de pornografia. Eu queria lembrar ao senhor o seguinte, a revista Hustler não é uma revista que chega para quem não quer ou para quem não está interessado. Todo mundo que lê a revista Hustler tem que sair de casa, chegar num lugar, pagar e ter. Ou seja, eu estou atendendo apenas a uma demanda do mercado. Se a gente não tiver isso, a gente não tem um Julian Assange, que está sendo processado por outra razão. Está sendo processado por um alegado crime sexual na Suécia. Mas, sem dúvida nenhuma, ele colocou em pauta uma série de coisas por aí que são muito importantes. Agora virou uma espécie de
de modelo e também criou um problema para a diplomacia norte-americana, porque ninguém mais quer conversar com os diplomatas americanos, porque diz assim, eu não sei se o que eu disser agora vai ser manchete amanhã ou depois. Um famoso analista econômico brasileiro recentemente foi citado num telegrama da Wikileaks. Então, eu queria economizar o tempo de vocês e parar por aqui e dizer o seguinte, além de liberdade, para mim, ser um princípio, eu me preocupo muito com a funcionalidade da liberdade. Está tocando aqui o meu telefone, fez 8 minutos, então eu só tenho 2 para terminar. Que é o seguinte, o fundamental da liberdade, do ponto de vista funcional, e não do ponto de vista ético ou moral, não é só que as pessoas têm esse direito, é que a liberdade cumpre uma função muito importante no bem-estar de todos nós, porque nós vivemos bem do jeito que vivemos, e mesmo os pobres hoje vivem muito melhor do que viviam os ricos há 200 anos. Se vocês tiverem curiosidade, vai sair no segundo semestre um belo livro de um biólogo inglês chamado Matt Ridley, chamado O Otimista Racional, em que ele diz o seguinte, a vida das elites era muito complicada naquela época. Então, o que eu queria era enfatizar isso, que não é só o problema da soberania popular e da cultura, quando acontece alguma coisa, são também todas aquelas coisas que não acontecem. Muito obrigado.